Como é que eu vou ser mãe e ter o meu negócio? Como é que eu vou ser próspera e ter a minha vida pessoal alinhada? Então a gente tá muito condicionado a um ou outro. Um ou outro. Não, os dois. Trabalhar e dormir. Prosperar e ser feliz na vida pessoal. Ser mãe e ser empresária. Os dois. E não só um. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo, harmonia que une tudo que vive. Aqui nós resgatamos o feminino na sua expressão mais pura e falamos sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida mais leve e abundante. Empreender feminino não é sobre lutar mais, é sobre criar um caminho que seja verdadeiramente nosso, onde o trabalho não esgota, o dinheiro não assusta e o sucesso não custa quem nós somos. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, riqueza e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mãe, artista, líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direitos naturais de toda mulher. Eu sou especialista em construir negócios com alma e eu tenho a convicção de que isso tem o poder de curar este planeta. Você pode nos acompanhar toda quarta-feira ao meio-dia com episódios novos disponíveis no YouTube e no Spotify. Não se esqueça de seguir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Inspira fundo. Que o episódio de hoje começa agora. Hoje a gente vai falar sobre como organizar a sua rotina empreendedora para você ter dinheiro no bolso, tempo na agenda e uma família feliz. Com ela. Ela que é mentora, mãe, empresária, professora e especialista em escalar negócios através de estruturas anti-burnout. Ela que é especialista em gestão de negócios pela FGV São Paulo e tem mais de 10 anos de experiência em gestão no mundo corporativo. Ela que faturou múltiplos 7 dígitos com seu negócio digital, trabalhando 4 dias por semana e com um time enxuto. Fundadora da formação Empresária Digital, escola de negócios anti-burnout para empreendedoras que querem escalar com dinheiro no bolso, tempo na agenda e uma família feliz. Desejem boas-vindas para Priscila Espinosa! Que alegria te receber aqui, Pri! Muito obrigada. Eu estou honrada de estar aqui. É uma realização de um sonho estar aqui do seu lado. De verdade. Você sabe quanto eu amo a tua vida e pra mim, nossa… Estou, assim, delirante de tanta felicidade. Ah, que lindeza, gente. O nosso movimento, ele tem muita sinergia. O movimento da Pri é o empreendedorismo anti-burnout. O nosso aqui é o empreender feminino. 2 movimentos que têm total conexão, tem tudo a ver. E eu tenho certeza que tudo que você vai trazer pra gente hoje vai servir e contribuir demais, de muita inspiração pras águias maravilhosas que estão do outro lado. A propósito… Você que está aí do outro lado, já teve um quase burnout? Já teve um burnout? Ou você está neste momento se sentindo exausta, esgotada, cansada? Me conta aqui nos comentários. Pri, eu vou aproveitar essa pergunta que eu fiz para nossa audiência para saber de você. Você já esteve nesse lugar? Por que o empreendedorismo anti-burnout? De onde surgiu isso? Cara, é muito louco, assim, porque quando eu vim empreender, foi por conta de um burnout que eu tive no mundo corporativo. Então, no corporativo, eu entendi que para que eu crescesse, eu precisava entregar a minha alma, entregar a minha saúde, entregar coisas que eu não estava disposta a entregar. E foi nesse movimento de me encontrar profissionalmente que eu busquei o empreender.
E eu, tendo muito conhecimento em organização, em gestão, comecei dando mentorias de produtividade, de organização. E eu percebia que a maioria das pessoas que me buscavam eram empreendedoras. E que, batendo totalmente com as minhas convicções, a maioria delas estavam entrando em burnout, estavam colapsando justamente pela rotina exaustiva, justamente pela rotina cansativa. O que para mim era muito louco, porque eu pensava, bom, você tem domínio do seu tempo, você tem a flexibilidade. É diferente quando você tem uma estrutura como um corporativo que te manda fazer e você precisa, entre aspas, seguir uma regra estrutural. Mas a maioria estava num burnout tão extremo que muitas vezes não conseguia nem levantar da cama, muitas vezes não conseguia nem lavar o cabelo. E eu entendi que o empreender anti-burnout, ele vem muito desse lugar onde você cria a sua própria estrutura que te serve. Porque num corporativo você não tem isso. No corporativo você vai vivendo a estrutura que criaram e você tem que se encaixar, né? Se não fizer sentido pra você, é você que saia e arrume outra coisa. Só que o que acontece? As empreendedoras saem do CLT, mas o CLT não saem delas. Elas continuam presas naquela mesma vida de fazer o que os clientes querem. E como são muitos clientes, elas acabam tendo que fazer de formas diferentes para se encaixar um em cada cliente. Quando vai ver, elas trocaram um chefe por vários chefes. Então, o empreender anti-burnout veio dessa vida que eu tive no corporativo, que era tão exaustiva, mas que para mim não fazia sentido trazer para o empreendedorismo, mas que eu vi tantas e tantas mulheres chegando até mim nessas condições, exaustas, cansadas, trabalhando 18 horas, 20 horas por dia, muitas vezes todos os dias da semana, sem férias por anos. Eu atendi várias e várias clientes que ficavam 15 anos sem tirar férias, que não tiravam licença maternidade, pariam num dia, no outro estavam trabalhando, tudo porque elas acreditavam que precisavam fazer todo esse esforço para conseguir mais dinheiro, para conseguir se manter. E toda a estrutura que hoje eu vivo é justamente para nunca mais ter um burnout e, claro, trazer isso para outras empreendedoras, outras pessoas que vêm até mim também. Que lindo! E quando a gente olha para o contexto da mulher nos negócios, empreendendo, onde ela faz a agenda dela, e exatamente por isso, parece que não tem fim. Não tem uma hora de começar exatamente, nem uma hora de acabar. Muitas vezes não tem férias, não tem final de semana. E a gente vai falar sobre isso. A Pri vai trazer várias estratégias para vocês aprenderem com isso. Quando a gente traz para esse contexto dessa mulher a maternidade, como é que faz, Pri, para organizar essa rotina diante desse contexto tão desafiador que é o empreender, onde não tem muito essas limitações aqui. E ela se perde nessa jornada. E a maternidade junto e a casa é possível? Com certeza, porém com ressalvas. O que é esse possível? Muitas vezes, uma nova mãe não entende que a sua vida pós-filho é totalmente diferente da vida pré-filho. Então, eu tenho uma filha de 1 ano e eu sei que a minha vida hoje é totalmente diferente da minha vida antes da Alice. E não tem como eu achar que em algum momento a minha vida vai voltar a ser como era antes. Então, muitas mães ainda estão nessa ilusão de eu vou organizar minha vida, vou dar um jeito e vai voltar a ser como era antes. Não vai. Só que pode ser muito melhor, porque agora você tem um novo ser que é parte sua, então pode ser muito melhor, só que vai ser diferente. Então, sim, é possível, de uma forma diferente, você olhar a maternidade, olhar o empreendedorismo e imergir essas duas coisas de forma que uma coisa vá contrabalanceando a outra. Então, muitas vezes, a gente se cobra muito para ser perfeita em tudo. Ser perfeita no negócio, ser perfeita na maternidade. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande pressão que a sociedade coloca na gente. Então, se a mãe coloca a criança na creche, tá errada. Se a mãe não coloca, tá errada também. Se a mãe coloca uma babá, tá errada. Se não coloca, tá errada também. Então, a partir do momento que a gente se desprende de todas essas amarras que as pessoas colocam sobre nós, a gente começa a enxergar essa possibilidade de viver uma rotina mais leve, sob o nosso comando de fato, sobre aquilo que faz sentido para nós.
Então, hoje, sendo mãe de uma bebê de 1 ano, eu tenho plena convicção que eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes de ter a Alice. E com isso, eu preciso ser muito mais focada. Então, o tempo de trabalho que eu delimitei, ele precisa ser ultra produtivo. Porque senão eu não vou ter outro momento para fazer. E é exatamente isso que uma mãe precisa ter em sua mente. Na hora que vai se organizar, na hora que vai fazer o que tem que ser feito, é pensar. Se eu não fizer agora, eu não vou ter como procrastinar. Então, eu acredito que o filho, ele traz muito esse driblar da procrastinação. Porque você não tem outro momento para fazer. Ou você faz aquele momento, ou você simplesmente vai deixando a partir de tudo isso, vai colocando a culpa na maternidade, vai colocando a culpa em outras coisas. Então, eu vejo que é tudo uma forma como a gente enxerga todo esse movimento. Você pode enxergar dessa forma como eu trago, né, na minha mente, que é o seguinte: tá, eu tenho que fazer, e se eu não fizer agora, eu não vou conseguir fazer tão cedo, porque todo o tempo ele é cronometrado. E você pode enxergar daquela forma: eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho tempo, porque eu sou mãe e que tudo pra mim é difícil. E aí, nesse movimento, você se compara, muitas vezes, com outras mulheres que não são mães, ou pior, com homens. E é aí que eu vejo que é o problema. É aí que eu vejo que muitas se colocam numa caixinha de eu não consigo, pra mim eu não dou conta, eu não sou capaz. Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou ser capaz? Porque elas se prendem muito às amarras da sociedade, que a gente trouxe aqui, que eu acabei de comentar, e também ao que as outras pessoas estão fazendo. Então, respondendo a tua dúvida, a tua pergunta, é possível, porém, quando a gente se coloca no controle da nossa vida. Perfeito. E Pri, qual a principal diferença, ou quais as principais diferenças entre o empreendedorismo tradicional que a gente conhece e o empreendedorismo anti-burnout? Maravilha. O principal é criar uma estrutura que te serve e não o contrário. Então, um empreender tradicional, ele serve apenas aos clientes. E muitas vezes, por conta dessa estrutura, chega um determinado momento que nem os próprios clientes são servidos. Porque a empreendedora está tão sobrecarregada que ela não consegue entregar com qualidade, ela não consegue entregar com um nível de perfeição que ela entregava quando ela tinha 2 ou 3 clientes. O que acontece? Ela vai escalando e nesse movimento de crescimento, ela vai perdendo ali tanto a qualidade de vida quanto a qualidade na entrega. Então, o movimento anti-burnout, o empreender anti-burnout, ele estrutura para que, antes que ela cresça, ela possa ter clareza, ela possa ter leveza, para que esse crescimento ele seja acompanhado com toda a vida dela. Então, ela vai colocar, basicamente, o trabalho dentro da vida e não a vida depois do trabalho. Ela vai, primeiro, viver, entender o estilo de vida, o lifestyle que ela quer viver e colocar o trabalho dela dentro disso. O empreender normal que nós vemos por aí faça, porque é assim que o mercado manda, e depois você vê o que você acha, depois você vê como você fica. Mas o empreender anti-burnout, ele foca na essência da empreendedora, na essência da empresária. Porque se empreender não traz liberdade, é um CLT sem estabilidade. Perfeito, Pri. Aproveitando que você está falando do CLT, da transição, do empreender, essa hoje empreendedora que pode estar vivendo esse CLT sem estabilidade, vamos falar sobre o seu começo. O que ninguém imagina sobre o seu começo e que fez toda a diferença para você chegar aqui hoje. No meu começo, eu conciliava o meu negócio com o CLT. Então, o meu começo foi trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde no CLT e das 6 da tarde até as 10 da noite no meu negócio. Então, eu tive momentos de muito cansaço. Eu tive momentos que eu realmente fiquei, assim, exausta durante todo esse processo. Mas eu sabia que tinha tempo delimitado. Eu me dei 2 anos para esse processo acontecer. Esse processo de transição. Então, o que muitas pessoas no começo não têm esse entendimento é que às vezes a gente vai precisar colocar um pouco mais de energia, sim, mas que a gente possa colocar um tempo para finalizar. Que isso não se perdure para sempre, porque tem empreendedoras que estão para sempre no início. Então, elas estão 5, 10 anos vivendo a mesma rotina do início. Então, eu fiquei 1 ano e meio nessa rotina de conciliar o meu trabalho CLT com o empreender, onde eu tinha bastante tempo de trabalho e pouco tempo de descanso, mas quando eu tinha descanso eu realmente desligava. Muitas vezes eu desinstalava o Instagram, muitas vezes eu tirava todas as redes sociais para realmente descansar.
E aí, a partir do momento que eu cumpri a minha meta em 1 ano e meio, eu consegui bater a meta antes dos 2 anos que eu me delimitei, em 1 ano e meio. Quando eu bati a minha meta, eu saí do CLT e comecei a viver a rotina que eu sempre sonhei, que é a rotina de trabalhar 4 dias por semana. Porque eu construí a minha liberdade. Não faria sentido nenhum eu sair do CLT e me manter presa ainda numa estrutura de CLT. Não fazia sentido nenhum pra mim. Então, desde o dia que eu pedi demissão, eu comecei a trabalhar 4 dias por semana, mesmo não estando faturando milhões, mesmo não estando com uma previsibilidade tão fixa como eu tenho hoje. Eu continuei fazendo essa rotina e até hoje eu faço, porque eu sabia que se eu não estivesse bem mentalmente, o meu negócio jamais cresceria, porque ele dependia da minha criatividade, ele dependia do quão bem eu estava. Então, se tem algo que mudou para mim o tempo todo, foi planejamento. Desde o primeiro dia que eu comecei a empreender, eu planejei quanto de tempo que eu iria ter que conciliar com outro trabalho. Eu planejei a minha rotina, eu planejei o que precisava ser feito. E mesmo que muitas vezes eu tivesse que sair do planejamento, estava tudo meio que planejado, até as saídas do planejamento. Por quê? Porque isso gera previsibilidade. E essa previsibilidade, ela tranquiliza o coração do empreendedor. Ela tranquiliza, ela tira aqueles imprevistos do dia a dia, aquela apagação de incêndio. E isso deixa mais tranquilo, até mesmo para a gente pensar no criativo, no estratégico. Então, desde o primeiro dia, eu sempre planejei, sempre soube o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito. E por mais que eu não soubesse, eu buscava pessoas para me ajudar. Inclusive, você foi a minha primeira mentora, você sabe disso. Então, você foi primeira e última, porque fui lá atrás, fui no meio e fui agora de novo. Exatamente. É maravilhosa, amo demais. Então, desde o começo, planejar. Por mais que a gente acredite que sou muito pequena para planejar. Mas planejamento não é para empresa grande. Planejamento é para pessoas que querem ser grandes. E eu sempre quis ser. Então, eu sempre me planejei para conquistar isso. E você falou algo sobre essa falta de planejamento, essa imprevisibilidade, esse caos que se instaura, que acaba trazendo peso para essa empreendedora. Não tem como ser leve, viver em meio ao caos sem saber exatamente o que vai acontecer, quando vai ser, quanto vai faturar. Então, o planejamento para você é fundamental, inclusive para trazer leveza para a jornada dessa empreendedora. Sim, porque ela consegue saber o que vai acontecer nos próximos meses. Ela não ter esse chão para pisar gera muito mais ansiedade, gera muito mais desconforto. Principalmente quem veio do corporativo como eu. Porque no corporativo, a gente sabe o que vai acontecer no mês que vem. A gente sabe que vai cair o salário, que vai cair o VR, que vai cair o VA, certo? E quando a gente empreende, a gente não tem essas estruturas. E aí o que acontece? As pessoas começam a ficar com saudosismo. Ai, que saudade do meu VR. Ai, que saudade do meu plano de saúde. Mas elas se esquecem que elas podem faturar muito mais do que elas faziam no CLT e elas podem conquistar tudo isso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu emprego CLT foi instituir o meu salário e instituir uma verba para refeição, que era o meu VR. Uau! Por quê? Porque eu amava o meu VR, eu achava o máximo ter VR. Só que eu pensei, cara, eu quero continuar tendo um VR, então eu vou me dar. Eu quero continuar tendo 13º, então eu vou me dar. Por que a gente espera que os outros nos deem as coisas e a gente não se planeja pra gente receber? Eita, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uma empreendedora que se paga, que se dá o VR, o 13º e tudo bonitinho. Inclusive, você planeja sempre, não só os 3 dias de final de semana, que sempre acontecem. É sagrado, né, Pri? Sim. Assim como as férias. Sim. O que a grande maioria não tem. É, infelizmente. Uma coisa que me deixou muito assim, triste foi ver que algumas empreendedoras nem licença maternidade conseguem ter. Não. Elas parem em um dia e no outro estão trabalhando. No outro estão atendendo, no outro estão trabalhando normalmente. E isso não deveria ser normal, porque no CLT, mais uma vez, se dá 4 meses de licença maternidade. Porque nós que somos empreendedoras não podemos nos dar isso também. E muitas podem estar pensando, porque eu não faturo, porque o mercado está difícil, porque os clientes não pagam. Mas até quando a gente vai delegar a responsabilidade para o outro? E ao invés de pensar como é que eu posso me planejar para tornar isso mais leve, a gente vai colocar a responsabilidade em outrem.
Então, quando a gente faz isso, a gente tem mentalidade de funcionário, porque é o funcionário que coloca a responsabilidade no outro. Total. Funcionário que tem que ir lá no RH reclamar, funcionário que vai lá no chefe dar feedback, é o funcionário que faz isso. Só que você não tem chefe, você é a sua chefe. Você vai reclamar pra quem? Aí tem aquele áudio do Augustinho Carrara, sabe? Qual? Vontade de me demitir. Mas como é que eu vou me demitir se eu sou meu chefe, eu sou meu patrão? Não tem como eu me demitir. Então, não tem como. Porque ele era taxista, Exatamente, né? taxista, autônomo. Então, uma vez que a empreendedora, ela tem essa mentalidade de funcionária, ela fica o tempo todo sofrendo. Ela fica o tempo todo ali vivendo só a parte ruim do empreender. A parte péssima do empreender. Que realmente existem coisas ruins, como também existem coisas ruins no CLT. Total. Como também existem coisas ruins num concurso público. Uhum. Mas uma vez que ela tem uma estrutura anti-burnout, uma estrutura que protege ela, que são férias. Gente, se tá no CLT, se tá nas regras do trabalho, das regras trabalhistas, é porque é importante pro ser humano. Uhum. Imagina se isso não acontecesse. Quantas pessoas estariam adoecendo no trabalho? Já adoecem muitas. Imaginem se essas regras trabalhistas não existissem. Então, uma vez que ela consegue se estruturar para tirar férias minimamente, para ter finais de semana mais tranquilos, porque algumas até tiram um final de semana, mas estão o tempo todo trabalhando, o tempo todo com o celular, o tempo todo fazendo as coisas. E até um determinado momento, isso é bacana, isso é legal, porque ela ama o que ela faz, ela sente tesão no que ela faz, só que chega um momento que ela para de sentir esse tesão. Por quê? Porque ela está burnoutando. Uma hora que você ama tanto o que você faz, a ponto de você deixar de amar qualquer outra coisa, pode ter certeza que aquilo que você ama, você também vai deixar de amar. Porque você vai entrar em colapso, vai entrar em burnout. O trabalho, ele vai te exigir como qualquer outro, mesmo que você o ame. Perfeita! Meu Deus! As mulheres precisam ouvir isso e compreender essa mensagem. É muito importante isso que você está trazendo, Pri. O que você fala sobre o CLT sem estabilidade, exatamente neste lugar que a grande maioria das empreendedoras, das empresárias está. E o que acontece com todas elas é exatamente isso. Chega um momento que elas olham para o que conquistaram, para onde chegaram, e veem que não faz o menor sentido, estão doentes, já não tem mais tesão pelo que estão fazendo. E muitas vezes acham que tem que começar uma vida completamente nova. Ou às vezes separam o casamento. Isso impacta o casamento, isso impacta a família. Às vezes acham que tem que começar uma outra coisa completamente diferente. Sendo que o ponto pode ser exatamente esse. Mulher, você precisa descansar. E aí a gente começa a entender que descanso não é luxo. Descanso é obrigação. A partir do momento que a empreendedora entender que descanso não é um luxo, porque quando algumas pessoas me veem trabalhando 4 dias por semana, tendo 3 dias de final de semana, tirando férias 3 vezes por ano, viajando praticamente todo mês, que a gente tem uma casa de campo, passeando, descansando, as pessoas pensam: ah, mas é patricinha, é herdeira. Ah, mas deve ter um marido rico. Então, as pessoas pensam que é um luxo esse descanso. Mas na empreendedora, que trabalha muito mais a mente do que o laboral, é uma obrigação. Porque se a sua mente não está descansada, ela não produz. E se a sua mente não produz, você não gera receita. E se você não gera receita, você vai estar o tempo todo na escassez, correndo atrás do rabo. O tempo todo querendo mais, querendo mais, querendo mais. E cada vez com menos energia, cada vez com menos resultado, o descanso é produtivo. Total. Ele é necessário, mulher. Ô Pri, e me conta o seguinte, teve alguma coisa que você fez nessa sua jornada empreendedora, seja no começo, no meio, agora recente, e que a maioria das mulheres que estão nos assistindo nunca teria coragem de fazer? Eu acho que foi muito semelhante a você, sabia? Eu saí de um trabalho CLT que me remunerava bem. Que me remunerava muito bem, na verdade, mais do que a maioria das pessoas. Eu tinha todos os benefícios possíveis e imaginados. Eu tinha uma carreira sólida, consolidada, segura. E eu deixei o bom para buscar o ótimo. Eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas se contentam com o bom. Ah, mas tá bom assim. Tá bom, tá bom. Ou o tá ruim, mas tá bom.
Tá ruim, mas tá bom. Eu não me contentava com o bom. É bom, esse trabalho é bom, esse emprego é bom. Tá, mas eu não queria o bom, eu queria o ótimo. Eu queria o excelente. E o tempo todo eu penso assim, então, está bom, mas eu quero o melhor, eu quero o ótimo. E eu vejo que muitas vezes, até em conversas com pessoas da minha família, pessoas do meu convívio, eu vejo que as pessoas, elas meio que me criticam por esse pensamento. Do tipo, você não tá sendo grata pelo que você tem? Não, não é isso. Eu sou grata pelo que eu tenho. Mas por que que a gente julga tanto uma mulher que tem ambição? Uau! Que quer o ótimo. Que quer o excelente. E o ótimo, quando eu digo, não é só financeiro. Porque muitas vezes a gente pensa em dinheiro. Então você quer mais dinheiro, mais dinheiro? Não é só sobre isso. Que adianta ter muito dinheiro e não ter tempo livre. E não ter a família feliz. Então, o ótimo, muitas vezes, é você poder, em uma sexta-feira, fazer a sua unha, fazer o seu cabelo, sair com os seus filhos, sair com o seu marido, fazer o que você bem entender, sem se preocupar com o que os seus clientes vão pensar, sem se preocupar se vai ter que agendar alguém ou não, atender alguém ou não, demanda parada ou não. Isso é ótimo, porque também supre um desejo da tua vida, que é se cuidar, que é cuidar dos seus. Eu tenho certeza que quem já foi CLT e está nos acompanhando, eu e Pri, vocês já entenderam, nós estivemos nesse lugar, mundo corporativo, carreira tradicional, no passado. Um passado não muito distante, mas eu larguei minha carreira, acho que foi 2018, 2019. E a gente tem aí uns 5, 6 anos. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. E a Pri foi mais ou menos ali na mesma 2021, época, né? Eu larguei. 2021 foi quando a Pri largou. Eu lembro que você fez uma consultoria comigo, assim, você já era minha aluna no meu comecinho. E eu lembro que você ainda era CLT. Sim. Quando você comprou talvez uma consultoria, alguma coisa assim. Consultoria, Você ainda era CLT, Sim. você ainda não tinha tomado essa decisão. E eu lembro de alguma conversa que a gente teve lá atrás, que essa conversa te encorajou a tomar decisão. Sim. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro desse momento. E o que eu ia dizer é que a gente veio desse lugar e em algum momento a gente também entendeu que o nosso cenário de vida era esse tradicional. De trabalhar dentro de uma empresa, de fazer uma carreira. E o que você está trazendo agora sobre desejar o ótimo, buscar esse ótimo, e não mais apenas o bom, muito menos tá ruim, mas tá bom. E que a mulher deve se permitir, por que não? Porque é comum, porque é normal a gente olhar para homens que desejam mais, que têm ambição, e a gente achar que tá tudo bem. Tá tudo certo, é o caminho natural deles. Agora, a mulher querer o ótimo, querer mais, ela tá sendo gananciosa, ou ela tá sendo egoísta, ou ela não tá pensando na família, ela não tá pensando na maternidade. Por que não? E essa característica de buscar o ótimo, de ter ambição, de querer mais e melhor, não só para mim, mas para todos. Diferente de ganância, que é querer mais e melhor a qualquer preço e a qualquer custo, não é o caso da ambição. Essa é uma característica de todas as empresárias, todas as empreendedoras que passaram por aqui. Elas terem esse desejo, essa fome de mais e melhor. Elas não se contentarem, serem gratas, porém não se contentarem a ponto de estarem num lugar assim de passividade diante da vida, mas de tomarem as rédeas para escreverem a história que elas definem, que elas querem escrever. E isso fez toda a diferença para que você seguisse, então, sua jornada empreendedora e se mantivesse nessa jornada que eu acredito que deve ter tido desafios. Muitos. Qual foi o maior desafio dessa jornada para você, Pri? O maior desafio foi voltar da licença maternidade e ver que eu tinha me tornado outra pessoa. E que o negócio que eu construí tinha me dado toda a estrutura para eu ter uma licença maternidade tranquila. Eu continuei faturando, mesmo com 3 meses de licença maternidade. Eu continuei gerando resultados, mas eu não sentia mais tanta conexão com o que eu fazia.
com que eu comunicava, na verdade. Então, eu tinha criado toda uma comunicação que fazia sentido para a Priscila antes da Alice. A Priscila antes da maternidade. E depois da maternidade, eu me tornei outra pessoa. Depois da maternidade, eu precisei conhecer 2 novas pessoas, a minha filha e eu. Uau. Então, nesse movimento de me conhecer, eu me perdi várias vezes. Normal, eu acredito que isso acontece com toda mundo. mulher, com toda mãe. Com toda mulher. E nesse movimento de me conhecer, de saber quem eu sou, fiquei um pouco perdida, não entendia muito bem como me comunicar. Muitas vezes estava buscando referências externas, porque quando a gente não encontra dentro, a gente busca fora, e é aí que dá ruim. Total. Né? É aí que dá ruim. Então, se você tá nesse momento de não tá achando nada dentro, tá querendo só buscar fora, eu quero mais um mentor pra me ajudar. Eu quero mais um curso pra me ajudar. Eu quero… Não, alguém tem que ser a luz no final do túnel. Se você tá nesse lugar, respira, toma cuidado, silencia as vozes externas e mergulha interno. Porque quando a gente tá fora da nossa essência, a gente busca o excesso. A gente busca o tudo. E quando a gente quer tudo, a gente não tem nada. Uma vez que a gente encontra a nossa essência, aquilo que é o nosso diamante, aquilo que é o nosso ouro, a gente volta a sentir brilho nos olhos. E foi o que aconteceu depois que a gente passou pelo nosso processo de consultoria, você sabe? Você estava comigo nesse todo esse processo, que foi super recente. Muito recente, na verdade, mas que foi muito importante, porque foi a reconstrução de uma nova Priscila. A Priscila, empresária, mãe. Agora mãe. E como muda, né? Muito. Como a gente muda depois da maternidade. E é um processo que não é fácil. É importante, é necessário. A gente ama acima de qualquer coisa nossos filhos. Sim. A gente não mudaria essa história. Nunca. Mas não é fácil. Não. É muito desafiador. Total. E a gente acaba encontrando nesse caminho crenças que não são nossas. Então, eu escutava muito a voz da minha mãe na minha cabeça, falando que não era certo eu ter que voltar a trabalhar. Que o certo seria eu ficar com a minha filha, porque ela não teve essa oportunidade. Ela precisou voltar a trabalhar quando eu tinha 3 meses e passava o dia inteiro fora. Ela me tirou do peito muito nova, porque ela não teve outra oportunidade. Mas eu tinha a oportunidade. Eu fiquei 3 meses de licença e depois eu voltei trabalhando 12 horas por semana, 10 horas por semana. E conciliando isso com a maternidade, com a amamentação, tornando tudo muito leve. Porque eu percebi que quando eu voltei a trabalhar, eu tinha muito medo dessa volta da maternidade. Eu percebi que quando eu voltei, eu senti uma leveza muito, muito louca. Porque eu conseguia ser o indivíduo no trabalho. Eu não era só a mãe. Porque quando você só é mãe e tá tudo bem, se é uma escolha da mulher, existe um outro contexto. A sua mente ela é totalmente fixada nisso. E você acaba se esquecendo como indivíduo. Uma vez quando eu retornei às minhas atividades, por mais que fossem poucas horas na semana, eu conseguia ver o indivíduo Priscila novamente. Isso me trouxe mais leveza. Isso me trouxe mais tranquilidade em todo esse processo. Então, o trabalhar foi importante para mim. Mas a minha mãe, ela trazia muito essas crenças de que não é certo, eu tinha que ficar mais com a minha filha. Por mais que eu passasse muito tempo com ela tinha essas crenças. Então, na maternidade, a gente também traz as crenças do passado, do que aconteceu com os nossos antepassados, com a nossa mãe, com a nossa avó. E se a gente não corta isso, se a gente não ressignifica tudo isso, acaba que a gente replica. Exatamente. E acontece muito, né? O natural ou o normal é a gente replicar. Repetir padrões. Sem perceber. No modo automático. As crenças, os pensamentos, os comportamentos. Agora, quando a gente tá consciente, presente, quando a gente tá agindo como observadoras da nossa vida, das nossas relações, do nosso negócio. A gente está num lugar onde a gente consegue ver, a gente consegue enxergar e a gente consegue mudar, ressignificar, agir de uma maneira diferente, mudar um determinado ou quebrar um determinado ciclo, mudar um determinado padrão. Pri, falando agora sobre o planejamento, sobre a rotina, sobre a organização.
O que a maioria das mulheres ainda não entendeu sobre isso e que faria toda a diferença se elas entendessem agora. Certo. Vamos lá. A agenda que vocês compram, ou a agenda que vocês têm no celular, ela é o cérebro do tempo de vocês. Então, o que acontece? Uma vez que vocês instituem uma ferramenta, não importa qual. Qual que é a melhor ferramenta? Aquela que você usa. Aquela que você usa é a melhor. Uma vez que você pegou essa ferramenta, você vai entender que ela é o cérebro do seu tempo. E da mesma forma que você não sobrevive sem um cérebro, o seu tempo vai se esgotar, você vai se sentir sobrecarregada ou vai procrastinar mais do que gostaria se não tiver a sua agenda. Então, ok, a agenda é o cérebro do meu tempo. A mesma coisa que acontece com você quando você tá com muita coisa na tua cabeça, você fica com dor de cabeça, fica sobrecarregada, fica cansada, a mesma coisa vai acontecer com a tua agenda. Se você fizer uma agenda Tetris, que é aquele monte de coisa, um enfiado na outra, vai dar ruim também. Então, vamos lá. Qual é a forma certa de você organizar a sua rotina empreendedora? Vai instituir a tua agenda, Google Agenda. Vai baixar o Google Agenda e você vai entender que cada bloquinho daquele de horário é para você instituir em alguma área da tua vida. Então, vamos lá, vamos determinar as áreas gerais de qualquer mulher, certo? Trabalho, vida pessoal e maternidade. Priscila, mas você vai separar a vida pessoal da maternidade? Vou. Por quê? Porque uma vez que você é mãe, você tem outro chefe, que é seu filho. Então, meu amor, se ele ficar doente, sinto muito quem tá agendado, sinto muito o que aconteceu, qual que foi, vai ter que desmarcar. E tá tudo bem. Uma vez que você leva isso com tranquilidade, o conciliar fica mais tranquilo, certo? Então, você vai separar nessas 3 agendas. Maravilha. Cada uma delas de uma cor diferente. E cada bloco do seu dia vai ter uma conotação dentro dessas áreas. Então, amanhã, você vai colocar amanhã, de tal horário a tal horário, é pra família, é pro meu filho, é pra ficar com a minha filha. Ok. À tarde, é o momento que eles vão para a escola. Ok, é o momento que você vai trabalhar. E aí, mais uma vez, o seu filho é o seu chefe. Então, quando o seu filho está na escola, é o horário que você consegue focar no trabalho. Então, antes de você organizar a sua rotina, você tem que organizar a rotina deles. Organiza a rotina deles, faz toda a agenda deles e aí você consegue ter previsibilidade. Não, nesse dia ele vai ter reunião, não vou conseguir trabalhar. Nesse dia vai ter isso, não vou conseguir trabalhar. O que a maioria faz? Não faz isso. E aí lembra, amanhã tem reunião, vou ter que desmarcar tudo, vou ter que embolar. E aí vira um caos, certo? Ok. Organizou a agenda dos filhos, vai organizar a própria agenda. Manhã, filhos, tarde, trabalho, noite, vida pessoal, casamento, demandas do lar, enfim. Isso você vai organizar não somente por dia, mas por semana também. Certo? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que é bacana dentro da rotina empreendedora? É que a gente possa olhar para o nosso negócio não somente pela nossa função principal. Então, por exemplo, eu sou mentora. Mas se eu só pensar que eu tenho que dar só mentoria, o meu negócio não vai crescer. Eu não vou ter cliente, eu não vou ter volume de pessoas me buscando, eu não vou conseguir faturar, porque eu só quero dar mentoria e o marketing, e as vendas, e a parte administrativa, e a parte de planejamento. Tudo isso faz parte de um negócio também. Então, quando você é empreendedora, você precisa departamentalizar a sua rotina. O que isso significa? Que você tem que colocar para cada dia da semana um foco diferente. Por exemplo, tá? Na segunda-feira, você coloca ali 2 horas para você focar no marketing do seu negócio. Priscila, mas a minha rotina é muito corrida. Coloca 1 hora. Se você começar a se dedicar 1 hora por semana, se você não faz nada, vai ser melhor do que nada, certo? 1 é melhor do que 0. Com certeza. Certo? Então, você vai colocar ali, segunda-feira, foco da segunda, marketing, criação de conteúdo. Ok, então você vai ali criar conteúdo naquele tempo que você tem. E você vai cronometrar o tempo. Então, é 1 hora que eu tenho, é 1 hora que eu vou imergir nisso e vou fazer acontecer. Certo, terça-feira, departamento vendas. Então, é 1 hora que eu vou focar nas vendas, focar em processo comercial, em ativar um lead, em fazer um follow-up, em fazer uma call de vendas, enfim. Quarta-feira, vai focar na experiência do seu cliente, em melhorar algum material, em melhorar algum processo, enfim. Quinta-feira, vai focar em algum projeto, alguma coisa que você quer tirar do papel. Então, eu queria muito fazer um curso, mas nunca consigo tempo. Tá, se você fizer 1 hora por semana, você tira o projeto em 3 meses. É melhor do que você nunca tirar, não é mesmo? E sexta-feira, você pode
focar no administrativo, na organização da sua agenda para a próxima semana, na organização do seu financeiro também, para você ter mais previsibilidade, saber o que está entrando, o que está saindo. Então, os 5 dias da semana, eles já fazem esse trabalho para te departamentalizar, para você saber ali o que focar em cada dia. A única coisa que você vai precisar é cronometrar o tempo que você faz, cada uma dessas coisas, e fazer. E fazer. Entender que enquanto você não consegue delegar, quem vai precisar fazer é você. E que bom, porque se você quiser delegar antes de aprender a fazer, pode ser que você seja passada a perna. Pode ser que você encontre vários gargalos na hora de delegar. E eu vejo isso muito acontecendo. As pessoas, elas crescem, elas não sabem fazer todas as áreas do negócio e elas delegam e acabam perdendo muita eficiência. Acabam perdendo muitas coisas nesse jogo de delegar também. Então, é importante que a empreendedora faça de tudo um pouco no começo, até para ela saber cobrar. Total. E tem algo interessante, eu não sei se as águias que estão nos acompanhando aqui agora sabem, mas cada dia da semana tem uma energia diferente. Eu não sei se você usa isso, Pri, para fazer esse planejamento. Por exemplo, sexta-feira é regido por Vênus. E Vênus tem a ver com amor, tem a ver com beleza. Sexta-feira eu sei que você tira para cuidar de si mesma, autocuidado. Exato. E a sexta-feira é regida por Vênus, que a gente também pode entender como Afrodite, exatamente o feminino. Então é um dia perfeito para cuidar de si mesma, para namorar. Exatamente. E cada dia da semana é regido por um planeta. Se você depois quiser saber mais sobre isso, dá uma pesquisada aí para você entender. E no Empreender Feminino a gente fala sobre isso. A gente também traz a questão dos ciclos da mulher. Os ciclos da mulher. Para esse planejamento. Porque tem semana que a gente tá mais criativa. Exatamente. Tem semana que a gente tá mais introspectiva. Tem semana que a gente tá mais ação. Então, levar tudo isso em consideração traz mais leveza também para sua jornada, porque você respeita e honra a sua natureza. Tem semana que você não vai estar muito legal para conversar com pessoas, para gravar conteúdo, se você já tá no digital. Tem semana que já vai estar super fluido. Isso você vai fazer com a maior facilidade, com magnetismo. Podemos deixar esse tema aqui para um próximo episódio, se vocês quiserem. É só comentar aqui no vídeo pra gente saber se você quer saber mais sobre isso. Pri, e o que mais te custou para chegar onde você está e que ninguém vê? O que mais me custou foi o… O que mais me custou? Não é não? O que mais me custou? Cara, eu tô com uma resposta aqui na ponta da língua. Mas basicamente é o que as pessoas esperavam de mim. O que as pessoas esperavam de mim. Isso me custou. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava aprovação da minha mãe, do meu marido, né, da minha família, dos meus amigos. Eu sempre busquei aprovação. E quando eu vim pro digital, as pessoas caçoaram, né? As pessoas falaram, tá viajando, que é isso? Nada a ver. E eu precisei tirar esse peso da aprovação dos outros, do que os outros esperavam de mim. E o tempo todo eu faço isso, né? As pessoas esperam de mim uma coisa. Esses dias eu ouvi da minha sogra: nossa, eu achei que você ia ser mole quando você teve a Alice. Mas a Alice nasceu, deu 2 horas, você já estava andando pra lá e pra cá, porque você precisava ir lá ver ela na UTI e tudo mais. Eu achei que você ia ser mole. E aí eu pensei assim, nossa, que loucura, né? O tempo todo eu faço esse movimento de… O que as pessoas esperam, eu faço o contrário. Mas não é uma coisa voluntária, é uma coisa muito, assim, involuntária. Às vezes eu até olho pra trás e penso, nossa, eu deveria talvez ter feito diferente, ou não. Mas, enfim, eu acredito que tudo que me fez chegar até aqui, muitas vezes me fez chorar em algum momento de noite, sabe? Aquele momento, assim, que você tá assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu não tava suprindo as expectativas alheias. Uau! Outro ponto em comum com outras empresárias que passaram por aqui. A Yas até falou sobre se permitir ser taxada de louca. Exato, se permitir não atender as expectativas ou se permitir desagradar pessoas. E eu vejo exatamente essa característica em todas nós. E você me lembrou de um fato que aconteceu na minha vida, que foi com meu pai, que eu amo muito.
Quem me acompanha sabe que meu pai direto tá lá com a gente, lá em casa. E a gente se ama muito, se diverte. Nosso relacionamento é maravilhoso. Com a minha mãe também. Inclusive, você vai ver um episódio aí com a minha mãe. Mas aconteceu um fato. Quando eu dei a notícia que eu estava grávida, exatamente no dia que eu dei a notícia que eu estava grávida, ele falou com base na experiência passada que ele teve, o que ele viveu. Ele disse: nossa, agora a carreira não vai pra frente. Agora não vai ter mais jeito. Eu não lembro nem exatamente as palavras, porque não é algo que eu guardo, sabe? Não é algo que eu guardo, mas é algo que aconteceu. E aquela fala dele me fez pensar e sentir naquela hora exatamente e internamente. Eu vou mostrar pra ele que o que ele pensa que vai acontecer não é o que vai acontecer. Eu vou mostrar pra mim, pra ele, pra todo mundo que não é isso que vai acontecer. Não vai ser assim como ele tá pensando. E foi exatamente o que aconteceu. E a gente se emocionou muito, inclusive, quando eu me formei. Na época eu estudava engenharia, porque eu fui uma das primeiras alunas destaque ali da formatura. E eu nem tive formatura, na verdade, porque a gente não tinha condições de pagar a formatura, de pagar comissão de formatura, festa, essas coisas todas. E eu levei ele para a missa, mas a gente ficou como convidado da missa. Porque eu não estava entre a comissão de formatura para subir lá no altar da missa e receber ali, fazer ali a cerimônia como uma formanda, como as outras que estavam lá. Mas a gente chorou e se emocionou muito, sentados ali no banco, durante a missa, porque a gente lembrou desse momento onde ele, com base no entendimento que ele tinha, nas experiências que ele tinha, e tá tudo certo, porque é a jornada dele, é a história dele, são as experiências que ele viveu, são as referências que ele teve, acreditar que isso ia me atrapalhar e eu ter conseguido. Por que eu tô falando isso? Porque isso que você trouxe, essa característica de nós, mulheres, empresárias, empreendedoras, de fazer o contrário do que as pessoas estão pensando, estar em permissão para sermos consideradas loucas, desagradar, não atender a expectativa do outro. É a gente muito centrada no que a gente deseja, no que a gente entende como importante pra gente, como prioridade pra gente. Sim. É a gente se colocar. Outro ponto que vários de vocês levantaram é, de alguma forma, também se permitir ser considerada egoísta. É isso. Egoísta. De, olha, é a minha vida. Eu vou tomar a decisão que pra mim cabe. Que pra mim faz sentido. Se você quiser vir junto, se você, tudo bem. Se quiser apoiar, ótimo. Se não quiser, tá tudo certo também. E é isso. É a minha vida. Uau. Pri, se você tivesse que recomeçar do zero, hoje, sem dinheiro, sem contatos, apenas com o que você sabe, qual seria o seu primeiro passo? Fazer contatos. Com certeza fazer contatos. Com quem? Você não tem contato. Eu iria atrás. Eu iria atrás da mesma forma que eu estou aqui. Por quê? Porque eu conheci você, me tornei sua cliente, me tornei uma das suas melhores alunas. Você me notou. Eu me convidei para estar aqui, basicamente. Então, a grande sacada é essa. Você está a 20 pessoas, no máximo, daquela pessoa que você sempre quis falar. Independentemente se você não conhece ninguém, eu não conhecia ninguém da minha família empreendia. Não tinha ninguém do meu convívio, ninguém. Mas eu comecei, no digital, a me conectar com pessoas. Então, a pessoa vinha até mim, começava a conversar, que eu começava a conversar. Ai, olha, tô vendo que você tem um curso de tal coisa, deixa eu dar uma aula no seu curso. Eu ia dar aula, a pessoa gostava da minha aula, eu gostava da pessoa, a gente começava a se comunicar. Ou até mesmo pessoas muito grandes do digital, que eu já estive dando palestra, que eu já estive dando aula, que eu já estive em contato. Justamente, tá, eu gosto dessa pessoa, eu vou me tornar aluna dessa pessoa, eu vou me tornar a destaque dessa pessoa, essa pessoa vai me ver. E essa pessoa não vai ter como negar um convite que eu vou fazer pra ela, que é
transbordar na vida dos alunos dela. E uma vez que eu faço isso, outras pessoas também querem acessar o meu transbordo, aquilo que eu tenho a oferecer. E isso vai virando uma cadeia de pessoas buscando pelo seu contato, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas buscam pelo meu contato. E eu ainda assim busco pelo contato de outras pessoas. Porque no Fringir do Ovos, empreender é sobre pessoas. É sobre as pessoas que você vai se comunicar, que você vai abençoar ao longo da sua trajetória. Houve um momento da minha trajetória empreendedora que eu ainda conciliava com o CLT, mas que eu tive uma indicação de uma mentorada que tinha tido uma boa transformação com o meu trabalho. E ela me indicou para uma pessoa que, na época, em 2021, era muito grande no digital, até hoje é. E essa pessoa veio até mim. Eu consegui converter essa pessoa, ela se tornou minha mentorada e ela teve excelentes resultados. E ela começou a me indicar em todos os canais dela. Uma vez que essa pessoa fez isso, eu ganhei do dia pra noite 5 mil seguidores. Do dia pra noite eu tinha toda uma base já estruturada, tinha cursos, tinha esteira de soluções, tinha processo comercial. Essas pessoas vieram. Eu consegui fazer a grana que eu não fiz o ano inteiro, em 3 meses, e pedir demissão do CLT. Por quê? Pessoas. Então, o que a gente mais pode fazer pelo nosso negócio é ser bom com as pessoas. Se você não consegue ser bom com pessoas e quer empreender, não faça isso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É por isso mesmo que eu acho que empreender não é pra todo mundo. Se você não gosta de gente, você não tem que empreender. Você tem que ficar enclausurado no escritório. Porque empreender é gostar de pessoas. Uau! Se você não gosta de pessoas, você não tem que empreender. Você tem que ficar fechado dentro de uma sala de escritório, sem contato com pessoas. Porque empreender é sobre servir, é sobre se conectar, é sobre se comunicar. É maravilhosa. E Pri, se você pudesse banir um conselho que todo mundo segue, todo mundo diz, mas você sabe que não funciona, que conselho seria esse? Trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem. Porque é um conselho que foca no outro. Olha, você vai fazer porque eles não estão fazendo. Então, você vai fazer porque eles não estão fazendo. Então, você vai ser o primeiro. Só que esse conselho, ele não pensa numa esfera holística do ser humano. Ele não pensa que o ser humano também precisa do sono para poder trabalhar bem. E eu sou a prova viva disso. Eu tenho uma filha de 1 ano, não durmo. Eu sei o quanto é ruim não dormir. Mas eu consigo dormir de tarde, ali depois do almoço, porque a minha rotina, o meu negócio, ele me dá esse suporte. Ele me dá essa estrutura, que eu posso ter essa liberdade. Mas a grande questão desse conselho é, ele foca muito em você se esforçar, no seu sangue, suor e lágrimas. Através disso, você vai prosperar. Mas se fosse assim, tantas pessoas que nós conhecemos na nossa própria ancestralidade, que realmente colocavam ali sangue, suor e lágrimas. A minha avó, por exemplo, trabalhava de lavadeira das 7 da manhã às 9 da noite. Você acha que ela não trabalhava um monte? Colocava sangue, suor e lágrimas? O que ela construiu? Ela mal conseguia colocar um pão com farinha e água para os filhos dela comerem. Então não é sobre o sangue, suor e lágrimas, não é sobre trabalhar enquanto eles dormem. Muitas vezes a gente tem que trabalhar enquanto os filhos dormem, né? Tudo bem, até aí as mães não vão entender. Mas não é sobre isso. É sobre você entender que dá pra trabalhar e dá pra dormir. Não é sobre um ou outro. E muitas vezes até as mães ou as futuras pessoas, as futuras mulheres que querem ser mães, elas ficam, tá, mas como é que eu vou ser mãe e ter o meu negócio? Como é que eu vou ser próspera e ter a minha vida pessoal alinhada? Então a gente tá muito condicionado a um ou outro. Um ou outro. Não. Os dois. Trabalhar e dormir. Prosperar e ser feliz na vida pessoal. Ser mãe e ser empresária. Os dois. E não só um. Um princípio de um pensamento abundante. Não tem exclusão. Isso ou aquilo. Porque não dá para ter isso e ter aquilo. É possível ter os dois. Agora, você vai precisar de consciência, de planejamento, de organização, de ordem. E aí, Pri, a gente entra aqui, já entramos, mas a gente entra de forma mais profunda e definitiva agora no nosso tema, que é como organizar sua rotina para
para ter dinheiro no bolso, tempo na agenda e família feliz. Você falou sobre a agenda, sobre organizar essa agenda. Quais são os outros 3 passos fundamentais ou estratégias que a gente pode aplicar na nossa rotina e que vão nos trazer esse resultado aqui de uma rotina organizada? Que além de trazer dinheiro no bolso, tempo na agenda, também traz uma família feliz. Perfeito. Primeiros 30 minutos do seu dia, você precisa focar em alguma coisa que gera dinheiro no bolso. Primeiros 30 minutos do seu dia de trabalho. Se você começa a trabalhar à tarde, então é o seu primeiro 30 minutos de trabalho. Se você começa a trabalhar de manhã, seus primeiros 30 minutos de manhã. Então, começou a trabalhar, ligou o computador, tá. 30 minutos você vai fazer algo que te gere receita. Ou seja, fazer uma ativação de um lead, fazer um follow-up, fazer uma conversa de vendas, fazer um social selling, fazer um conteúdo. Algo que te gere receita. E aí você vai precisar determinar o que é esse algo que vai te gerar receita. Negócios que já são mais maduros, já tem essa conexão. Por exemplo, você já tem plena conexão do que te gera mais receita. E outras coisas que não te geram tanta receita assim. Então, 30 minutos vai fazer algo que é fundamental para o seu negócio gerar receita. Então, você vai fazer isso religiosamente no seu negócio. Esses 30 minutos vão ser fundamentais. Depois que você faz esses 30 minutos, aí você pode apagar os incêndios, digamos assim. Resolver os pepinos do dia a dia. Por quê? Porque se você não faz isso, quando você menos espera, já chegou a hora de você dormir e você não fez aquilo que gera dinheiro no bolso. Muitas empreendedoras só fazem aquilo que gera dinheiro no bolso dos clientes. E não foca em gerar dinheiro no próprio bolso. Então, você precisa marcar horário para você gerar dinheiro para o seu bolso. Seja esses 30 minutos todos os dias ou esses horários estratégicos na sua agenda. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de passar para as minhas mentoradas, que é o seguinte. São as 2 horas do cagaço. Mas eu vou explicar. Tudo aquilo que gera mais receita para um negócio, gera medo. Porque vai nos tirar da nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente procrastina essas coisas. É tirar um projeto do papel, é fazer algo que não está dentro do nosso escopo regular. Tudo isso nos tira da nossa zona de conforto e nos dá medo. Muitas vezes o que te falta não é tempo. É você colocar o tempo que tem que ser feito e mergulhar. Mesmo assim. Fazer mesmo com medo. Então, se você passa a semana inteira sem fazer nada que te dá medo, tem alguma coisa errada. Provavelmente você não está gerando a receita que você deveria. Que você poderia. Porque toda semana você pode colocar ali 1 hora, 2 horas para fazer alguma coisa, tirar algum projeto, ou até mesmo executar alguma rotina. Eu não gosto de gravar vídeos, eu não gosto de criar conteúdo, eu não gosto... Se isso você não gosta porque você tem medo da exposição, porque você tem aquilo, porque você tem aquilo outro, faça mesmo assim. Porque isso vai te gerar muita receita lá na frente. Uau! Eu adoro falar que é na direção onde o medo aponta, é para lá que a gente deve ir, porque é naquela direção que tem crescimento. Tem expansão. E o que você está trazendo é uma orientação prática. De como trazer isso para a rotina e para a vida. Separar um momento num determinado dia da semana. Exatamente. Pode ser o seu melhor dia da semana. Por exemplo, Priscila, o dia que eu estou mais produtiva é a segunda-feira. É a quarta-feira, é a quinta-feira. Você vai entender dentro do seu movimento de rotina e você vai estipular 2 horas. Ou começa com 1 hora, não importa, desde que você comece. Começa ali com aquele determinado momento e você vai fazer algo que te tira da sua zona de conforto. Seja um projeto do papel, eu quero fazer um evento presencial, eu quero escrever um livro, eu quero fazer alguma coisa. Faça. Nem que isso demore 2, 3, 4, 5, 6 meses para ser feito. O tempo vai passar de qualquer forma. Mas se você estiver executando, fazendo algo que te tira da tua zona de conforto, você vai colher os frutos disso, 1 hora ou outra. Uau, maravilhosa. Então, a gente falou sobre agenda. A gente falou sobre os 30 minutos iniciais da minha jornada de trabalho ali, do momento que eu começo a trabalhar. Ok, focar no que vai gerar receita. Você trouxe agora essa ideia de separar um momento, 1 hora, 2, em um dia da semana pra gente fazer algo que nos traz desconforto, que nos dá uma pontinha de medo, porque isso certamente vai fazer essa mulher crescer na vida pessoal e no negócio. E traga pra gente mais uma outra estratégia. A última estratégia que eu tenho pra falar pra vocês pode ser um pouco estranha, mas que é a mais importante de todas.
A maioria de nós tem tempo, tem dia fixo pra fazer basicamente tudo. Tem o dia de ir pra igreja, tem o dia de fazer as compras, tem o dia de limpar a casa, tem o dia de ficar com o boy. Só que a maioria não tem um dia pra si mesma. Quando é que você vai estipular um dia pra você se cuidar? Porque você só vai conseguir cuidar dos outros, dos seus clientes, dos seus funcionários, da sua família, uma vez que você estiver bem. Então, você precisa instituir o seu dia. Pra mim, é a sexta livre. É um dia que eu cuido de mim. Dia de Vênus! Dia de Vênus, amei isso! E pode, talvez, nesse momento, não ser o dia inteiro, mas uma manhã, uma tarde, onde você se dedica a você. Porque se você não está cheia, como você transborda? E se você não transborda, como que você vai ser notada nesse mundaréu de pessoas fazendo mais ou menos? A maioria faz mais ou menos. Só vai se destacar quem transborda. Já separou aí, Águia? A sexta-feira ou o dia que fizer sentido pra você tirar ali algumas horas, ou o dia inteiro, assim como a Pri, que tem 3 dias de final de semana pra você cuidar de si, se reenergizar, se embelezar, fazer o que você quiser. Não tem certo e errado. É o que vai te reenergizar. É o que vai te nutrir. Já escolheu? Organizar sua agenda por dia, por atividade, os 30 minutos no início do seu trabalho. O cagaço, como você chama? As 2 horas do cagaço. As 2 horas do cagaço. Maravilhosa, amei. Pri, agora é papum. É rapidinho. Ok. Eu pergunto, você fala e… Seu signo? Libra. Eu também. Adoro. Um medo. Um medo? Eu ia falar um meme. Cair de moto e me ralar toda. É brincadeira. É brincadeira, gente. Isso é meme, tá? Cara, um medo… Nossa, que pergunta difícil. Eu tenho tantos, eu sou uma cagona. Meu, acho que o medo é voltar à vida que eu tinha antes, sabe? É a vida… Uma vida de muita escassez, assim, que não tinha nada, sabe? Assim, que tudo era difícil. Sim. Esse é o medo, de voltar à vida que eu tinha antes. Esse é o medo da soberana, sabia? É. É o medo da soberana. O medo de ruinar, sabe? Arruinar, o medo da ruína, o medo… Isso. Esses medos. E quando a gente pergunta assim, papum, acaba que não tem jeito. A gente vai e busca um medo que tá ali, Isso. muitas vezes nas sombras. Sim. Mas que não é algo que a gente fica ali, nossa, meu Deus, que medo. Mas é algo que faz parte Sim. dos nossos traços de personalidade, das nossas sombras. Quando me perguntaram isso uma vez, eu falei, fracassar. Mas aí depois, quando eu racionalizo, né? Não, eu não tenho mais medo de fracassar. Porque eu sei que se eu fracassar, eu vou construir de novo. Mas é o medo da heroína. Que também está relacionado com a soberana. Porque a gente pode entender que esse ter que voltar para aquela vida tem a ver com esse fracassar. Tem a ver com perder tudo. Mas no fim das contas, a gente já… tira de letra isso, a gente já sabe muito bem que a gente constrói tudo de novo. Então eu super entendo. Quando eu pergunto, vocês… Ai, não sei, mas… trazer aqui o meu arquétipo mais forte, o medo dele, porque acaba que é isso que a gente traz. Um livro. Um livro, Orgulho e Preconceito. Não li. Ai, eu adoro. É romance. Bem assim, água com açúcar. É. Nunca li. É. Uma frase. Uma frase. Pode ser um versículo? Claro! Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uau! Tem tudo a ver com empreendedorismo anti-burnout. Total. Quando eu tive a revelação de me tornar empreendedora, foi numa conferência profética da minha igreja. E o pastor que estava regendo, né, naquele momento, ele falou… Ele fez todo um culto relacionado a esse versículo. E parecia que ele estava falando assim, o meu nome, sabe assim? Só parecia que ele estava falando, é pra você. E aí eu tive a revelação de começar o negócio naquele mesmo ano. E foi isso. Então, esse versículo, ele guia tudo que eu faço. Nossa! E eu tô, assim, impressionada porque…
a história do anti-burnout, ela entrava ali já na sua comunicação, mas a gente trouxe isso em evidência para o seu posicionamento, dando nome, empreendedorismo anti-burnout, negócio anti-burnout, empresário, e todo o seu ecossistema ali de produtos, agora recente na consultoria, né? E eu não sabia desse chamado, eu não sabia dessa conexão com esse versículo, e tem absolutamente tudo a ver. E o que eu falo aqui no início do podcast, que eu sou especialista em construir negócio com alma, tem tudo a ver com isso, porque é exatamente sobre isso, sobre conseguir enxergar em você, que muitas vezes e sempre já está aí, porque a gente não tira de outro lugar. Sim. É de você. Só que quase sempre vocês não conseguem ver porque estão dentro da garrafa. E é difícil. Como a gente vai ler o rótulo estando dentro da garrafa? Não tem jeito. Mas a gente consegue, através de tudo que a gente faz aqui do Empreender Feminino, que é sobre empreender com um propósito maior, a partir da vontade da nossa alma, a gente consegue dar forma para isso e dar nomes para isso. E eu amei saber, eu não imaginava. Você nunca tinha me contado isso. E tem tudo a ver com o empreendedorismo anti-burnout. Amei. Um animal. Gato. Uma cor. Azul. Uma experiência inesquecível. Primeira vez que eu viajei pra fora do país, sozinha. Fui, na verdade, com uma amiga, né? Mas eu fui realizar um sonho, que era fazer um intercâmbio na Califórnia, em Santa Mônica, muito específico. E na época, assim, era totalmente fora da minha realidade, né? Mas eu juntei 3 anos pra fazer esse intercâmbio. E eu paguei sozinha, tudo sozinha. Eu já morava sozinha na época, né? Então, fiz tudo sozinha. E foi uma realização muito grande que eu percebi que se eu me planejasse, eu conseguia fazer tudo. Uau! Foi fundamental pra sua história. Uhum. Uma comida. Nossa, todas. Todas, eu amo comer. Mas você não é de Libra. É touro. Tudo, é tudo touro. bem. Olha, cara, eu gosto de tudo, mas eu amo hambúrguer, sorvete, pizza, tudo. Uau, eu jurava que fosse uma coisa mais vegana, né? Empreendedorismo anti-burnout. Não sei por que eu pensei que fosse uma coisa… Essa empreendedora aqui, ela gosta de comer, viu? Como é que é comer? Maravilhosa. Algo que te inspira. Algo que me inspira. Deus. Uau. Você em uma palavra. Eu em uma palavra? Ai, que difícil. Ai, que difícil. Eu em uma palavra. Equilíbrio. Amei. Equilíbrio. Amei. O que você não abre mão de jeito nenhum? Que eu não abro mão de jeito nenhum. Da minha família. Uma curiosidade sobre você e que poucas pessoas sabem. Eu fui pro Raul Gil quando eu era criança. Eu li isso e eu fiquei chocada! Mulher, peraí, conta mais sobre isso. Gente, porque assim, eu não cheguei aí na televisão, né? Porque são 3 etapas. A primeira etapa, que eles entendem que se você consegue cantar ou não, né? Porque tem umas taquara rachada, né? Eu era um pouco, né? Mas assim, passei na primeira, tá? Aí eu fui pra segunda etapa, né? Sei. E aí, nessa segunda etapa, eu acho que eles pegavam as mais bonitinhas, os mais carismáticos. E aí, eu não passei, né? Porque na época, enfim, né? Pré-adolescente, né? Daquele jeito, bem bonitinha. Mas, enfim, aí eu não passei. Mas eu fui pro Adorei saber disso! Bem aleatório. Bem aleatório. Não, eu não posso. Eu te honro muito. E eu super entendo. Porque eu já me inscrevi em Chiquititas, Minha mãe tá ali, ela sabe. Eu já tentei de tudo, já quis de tudo. Big Brother. Big Brother também? Ixi, tudo que era concurso, demais. eu entrava. Criança da primavera, qualquer coisa que era concurso, tava eu lá querendo subir no palco. Super entendo, Pri. Gente, era um sonho, sabe assim? E aí eu tentei Broadway, eu tentei Rei Leão, eu tentei Bela e a Fera.
Sério, gente, eu tentei. Mas não rolou, né, gente? Como vocês podem bem ver, não rolou. Mas vai rolar agora! Porque agora você vai me dizer uma música. Só que você não vai me dizer a música, você vai cantar a música. Exato! Gente. Vamos realizar o sonho do Raul Gil aqui neste palco agora. Ai, meu Deus, que música que eu vou cantar? Qual é a música? Qual é a música? Não tinha um negócio do chapéu? Pega o seu banquinho. Raul perguntou, você não acertou. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Gente, eu vou cantar a música então que eu cantava só Sandy Júnior. Top! Eu amo. cantava muito. Eu tinha um CD que tocava. Naquela época a gente não podia comprar muita coisa, né? Sim. Então se você tinha um CD, Era você ouvia aquele CD o resto da vida. Isso. Então eu vou saber cantar todas. Pode cantar aí. Tá, deixa eu pensar aqui. A primeira que eu cantei, eu acho que foi Imortal. Como é que começa mesmo? Imortal. Não. A lenda dessa... Essa é a lenda, né? Se alguém trouxer o gancho aqui, eu lembro. Como é que eu começo? Gente, eu não sei nem se é Imortal mesmo o nome da música. A noite cai, a chuva traz, o medo e a... Tá aqui dentro e acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. E pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão, na primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria ver essa alegria, viver sonhando quem me dera. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal. Ai, gente, eu cantava melhor, viu? Na época eu fazia aula de canto. Faz muito tempo que eu não canto. Nossa, eu cantava melhor. Arrasamos. Mas vou te falar, você escolheu uma música difícil. Muito difícil. Por isso que eu não passei, né, gente? Dá pra ver que eu não passei por causa disso. Mas essa música não é fácil. Não o mesmo. agudo aqui, ó, nós fomos longe. Fomos. Toca aqui, arrasamos. Raul, lembra de mim. Raul tá vivo ainda? Não sei. Raul tá vivo? Tá aposentado? Não tem mais o programa? Não tem mais o programa? Mas se quiserem, o banquinho... Pegou o banquinho e saiu. Raul Gil pegou o banquinho e saiu. Mas... 87 anos, Raul Gil. A produção tá aqui, já participando aqui, ó. Tá falando até com a gente a idade do Raul Gil. Mas Raul Gil, ou produção do Raul Gil, outros programas de televisão, gravadoras que quiserem nos contratar, é só entrar em contato com o nosso time, Lila e a nossa Priscila. equipe, pra gente estabelecer aí, né, os valores e tal. Exato. Quem sabe a gente dá essa... Se a gente tiver a agenda disponível. Exatamente, porque no fundo, nosso sonho sempre foi ser cantora. Cantora da Broadway. Eu queria ainda ser cantora da Broadway. Deus tem Maravilhosa. misericórdia. Ah, mas tem futuro, Pri. Não. Tem, sim, tem. Eu quero, tá? Eu quero, gente. Eu quero. É isso. Então receba, né? Tô aqui disponível, universo. Maravilhosa. Pri, se você pudesse dar um conselho, um único conselho, pra mulher que está nos ouvindo agora, qual seria o conselho? Não aceita o bom. Busca o ótimo. Ah, mas tá bom assim. Como que pode ficar ótimo? Ah, mas a minha rotina tá boa. Como pode ficar ótimo? Ah, mas meu faturamento tá bom. Como pode ficar ótimo? Busca o ótimo. Enquanto você estiver buscando o ótimo, significa que você tá viva. Porque você tá em movimento. Quando você parar de buscar o ótimo, é porque você estagnou, você tá estática. E o ser humano não nasceu pra ficar estático. Ele nasceu para movimento. Uau! A natureza tá aí, meu amor, pra te mostrar isso. É expansão, é crescimento, é movimento.
Tudo que tá parado, tá morto. Exato. O que tá parado tá morto. Meu amor, olha o quanto a ambição, buscar o melhor, buscar o ótimo, buscar melhorar a cada dia, expandir, crescer, evoluir, aprender. O quanto isso traz mais vida para sua vida. Mais brilho para sua vida. Eu amei, Pri, o seu conselho. Eu tenho certeza que as águias soberanas que estão aí do outro lado, elas estão saindo daqui inspiradas por essa mensagem. Elas estão saindo daqui com a consciência do planejamento, sabendo várias estratégias para aplicarem no dia a dia, para terem uma rotina mais organizada, dinheiro no bolso, tempo na agenda, uma família feliz. Pri, como que a gente faz para te acompanhar todos os dias? Instagram, @Priscila Espinosa com 2 Es, porque com Z só não tinha. Me acompanhem. Perguntem pra mim no direct, falem comigo, interajam comigo. Eu gosto de falar, eu gosto de gente. Escutem áudios com a minha filha chorando no fundo, mas falem comigo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo aqui. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. E gratidão por esse espaço. Maravilhosa. A gente vai deixar o @ da Pri aqui na legenda. Sigam lá, acompanhem. Não se esqueçam de seguir o Inspira Talks no Spotify e no YouTube. Disponível para você toda quarta-feira ao meio-dia. Um episódio novo vai ao ar. Para nós é muito importante que você curta, comente, compartilhe. Lembra daquela amiga que vai te agradecer por você compartilhar este episódio aqui com ela, para ela ter uma rotina mais leve? Aquela amiga empreendedora que vai amar ter uma agenda mais organizada, ter mais dinheiro no bolso, tempo nessa agenda e uma família feliz? Compartilha esse episódio aqui com ela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Lila Inspira. Foi um prazer imenso te receber aqui, Priscila Espinosa. Meu amor, minha mentorada, que eu me orgulho tanto, que eu amo. Foi uma alegria imensa te receber aqui, Águia Soberana. A gente se vê no próximo episódio.